Ministério da Cultura e Vale apresentam a 5ª edição do Flitabira. Vai começar mais uma atividade do festival. Compartilhe os melhores momentos nas redes sociais. O vídeo a seguir possui recursos de legenda e libras. Apresenta cenas dinâmicas que registram diversas manifestações culturais de todas as regiões do Brasil, ambientado tanto nas ruas, nos palcos, como em grandes eventos e produções ou ambientes intimistas. O vídeo é plural, com agentes culturais de todas as idades, etnias, roupas e figurinos coloridos próprios de cada expressão cultural. A cultura é um dos mais preciosos instrumentos de democracia. É um canal de expressão plural que permite a convivência de diferentes vozes, histórias e visões de mundo. E por isso a cultura, tal qual a democracia, deve ser defendida e fortalecida. Essa é a função da Lei Rouanet, a principal política pública de incentivo à cultura brasileira. Com ela, perseguimos a missão de assegurar o acesso democrático à produção e à difusão cultural. Ao longo de mais de 3 décadas, a Rouanet permitiu que inúmeras iniciativas culturais, antes inviáveis, ganhassem o mundo. Revelou histórias, preservou tradições e transformou vidas. Lei Rouanet, há 33 anos tornando a cultura brasileira mais plural, acessível e democrática. Logos: Lei Rouanet, Ministério da Cultura, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Onde tem cultura, a Vale está. No poder criativo que nasce dos palcos, orquestras, das artes, das ruas e dos museus. Na valorização das diversas identidades brasileiras e na preservação de memórias. Onde toca um instrumento, um futuro desperta. Nas trocas de saberes, sonhos e oportunidades se concretizam. Dos projetos que todo mundo conhece, aos que todo mundo precisa conhecer, é valorizando a cultura que crescemos e evoluímos juntos. Instituto Cultural Vale. Conceição Evaristo, Itamar Vieira Júnior, Inácio de Loyola Brandão e Sérgio Abranches. A roda de conversa acontece em um auditório com um grande palco. Ao fundo do palco, o cenário é composto por grandes banners em tons de roxo, rosa, amarelo, azul e laranja. Acima, lê-se: 5º Flitabira. No canto direito está um grande telão que passa ao vivo a roda de conversa em questão, junto com os intérpretes de Libras. E no canto esquerdo estão as logomarcas das marcas patrocinadoras do evento. O palco possui uma longa mesa azul marinho e branca. Os convidados se assentam de trás dessa mesa. De frente ao lugar que cada um assenta, colado na mesa de frente para a plateia, há uma caixa transparente de acrílico que carrega os livros que cada um escreveu, bem como seus nomes. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada é Inácio Loyola Brandão, um senhor branco que possui cabelos brancos e curtos apenas nas laterais da cabeça. Ele traja a camiseta de botões de mangas curtas branca e leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. A segunda pessoa sentada é Itamar Vieira Júnior, um homem pardo de cabelos curtos rente à cabeça de tom escuro. Ele traja a camiseta de botões de mangas compridas azul claro e leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. Usa óculos redondos de aro preto. A terceira pessoa sentada é Conceição Evaristo, uma mulher negra de cabelos grisalhos cacheados que lhe estão presos no alto da cabeça e são envoltos por um turbante branco. Ela traja camisa preta e branca, leva no pescoço um pano estampado em tons de preto e branco e o crachá dos participantes do evento. A quarta e última pessoa sentada é Sérgio Abranches, um homem branco que possui os cabelos cacheados curtos de tom branco. Ele traja a camisa bege e, por cima, usa uma camiseta de botões de mangas compridas de tom caqui. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento e usa óculos redondos de aro preto.
No canto inferior direito do vídeo em questão estão do início ao fim os intérpretes de Libras. Estes se intercalam ao longo do vídeo entre diferentes mulheres e homens que trajam blusa preta. Eles traduzem simultaneamente tudo o que é falado. De tempos em tempos, a plateia é filmada e está cheia. No canto inferior direito do vídeo em questão, lê-se Quinto Fli Tabira. Eu vou começar com Conceição, que por uma questão aqui de escolha nossa, a única mulher na mesa, mas uma mulher tão poderosa, tão potente, que representa todas as mulheres do Brasil. E eu fiquei muito encantado relendo Macabeia. E eu tive uma sensação, ela se confirmou na minha releitura, a sensação que eu fiquei quando eu li pela primeira vez. Que ela é uma espécie, Macabeia, ela é você por inteiro, porque ela é a sua poesia e a sua prosa. E é uma prosa poética lindíssima, né? E tão realista e tão dura quanto você é na sua literatura, da sua escrevivência. Não pode escapar disso, né? Eu queria que você falasse um pouco dessa minha impressão. Ela é verdadeira? Você sente assim também ou não? A gente sempre sabe que é um mistério da literatura, é que o leitor leu que não necessariamente o que a gente escreveu, né? Boa noite, né, a todas as pessoas presentes. Que bom que eu estou aqui nessa mesa, plena de emoção, plena de alegria e plena de tristeza. Não há como nós, como brasileiros, não estarmos também tristes nesse momento. Mas acho que a literatura está aí também para nos confortar, para nos permitir dizer nesse momento, quando você fala, nós vamos falar de livros. Os livros, por mais que a gente tente escapulir, traz a vida, né? Traz a cara de uma nação, traz a identidade de uma nação, por mais que a gente queira fingir de inocente. E aí eu não posso deixar de falar, né? Por mais que a gente combinamos de não morrer. E todo mundo sabe por que esse personagem diz isso. A gente combinamos de não morrer. E diz isso ferindo a língua portuguesa e com a intenção de ferir a língua portuguesa. A gente combinamos de não morrer. E porque a gente combinamos de não morrer, e acho que quem lida com a arte é aquele que combinou de não morrer, que a vida em si, ela convoca a morte, né? Eu acho que a arte traz a pulsão de vida. Então, trazer Macabeia daquela forma, né? Quando você diz que Macabeia, e no texto está, né? Macabeia sou eu, Macabeia é a narradora. Há um momento que a narradora fala, Macabeia sou eu, e acho que essa Macabeia que a narradora escreve diferente do que Rodrigo escreveu em Hora de Estrela, porque o Rodrigo, ele traz a pulsão de morte. O tempo todo ele lamenta que ele não é um bom escritor. Então, esse narrador joga isso para a criação dele. E talvez a narradora de Macabeia jogue justamente a pulsão de vida. A narradora de Macabeia olha Macabeia morta no asfalto e ela não vê, né? Então, eu acho que é isso mesmo, é a pulsão de vida que eu trago em mim, é a pulsão de vida que eu coloco quem narra a narradora ali, né? Porque se a gente não tivesse essa pulsão de vida, hoje, olhando uma realidade brasileira, olhando o que está acontecendo no Rio de Janeiro, nós também estaríamos mortos.
Então, é a porção de vida que nos salva, é uma porção de vida que a arte nos permite. A arte nos permite, porque a gente não tem mais nada. Não tem mais nada, só tem isso tudo, né? A arte, né, Loyola? A arte que nos permite. Nácio, eu fico até meio encabulado de falar sobre sua literatura, porque você, para mim, é um mestre, sobretudo você me ensinou a usar a distopia como uma forma de ver a realidade, né? E você é o mestre da distopia no Brasil. É o que inaugura com legitimidade e força a distopia. Eu diria que até Zero, mesmo Zero já é uma distopia. Né? De alguma forma é. No momento que ele foi escrito. Exatamente. E eu queria que você falasse um pouco dessa sua escolha da distopia como uma maneira de olhar. Né? Está muito presente, não verá país como este, está muito presente em Nada Sobrará Nessa Terra, senão o vento que sopra sobre ela. Né? Naquele que você escreveu sobre a pandemia, depois da pandemia, que também é uma distopia, refletindo sobre a pandemia e sobre a incúria, né? Eu queria que você falasse um pouco desse seu processo criativo sobre a distopia. Abranches, você me tranquilizou um pouco. Porque quando o Itamar falou em tamanho, me pegou. Porque outro dia eu cheguei num exame médico em São Paulo e quanto você mede? Eu falei, 1,75 m. A enfermeira falou, vem cá, 1,68 m. Eu estou diminuindo. E recentemente em São Paulo, numa conversa, um aluno, depois de eu ter conversado, o aluno falou assim, me diz, qual é o sonho do senhor? E ele imaginou que eu fosse dizer, escrever como um Shakespeare, como Machado de Assis, como Constança, nossa coisa, como esse moço ao meu lado. Eu falei, meu sonho é ter 1,85 m. Mas... Sérgio, foi na infância que começou isso. Ficou lá dentro de mim, marcado, guardado, no dia que meu pai me deu Júlio Verne para ler. E depois, quando minha tia Inácia, minha madrinha, me deu Alice no País das Maravilhas. Eu achei fantástico aquilo de você sair correndo do seu quintal, cair num buraco, e lá dentro tem um mundo todo ao contrário. E também pela minha primeira professora. As minhas professoras do primeiro grau é que me fizeram escritor, total. Porque a minha escritora, a minha professora Lourdes, ela um dia me disse, vá para a rua e olhe, vá para a rua e olhe, vá para a rua e olhe. Aí, olhe o quê? Para fazer a redação, você tem que olhar a rua na vida. A redação, portanto, a literatura é o olhar para a vida. E puxa daí. E nós éramos obrigados a sair e descobrir o nosso assunto lá. Ela dizia as coisas alegres, as coisas tristes, as coisas dramáticas, as coisas malucas, as coisas que você não compreende e tal, e vocês trazem para cá. E um dia passou um circo por Araraquara que anunciava uma girafa com um pescoço de 200 metros. Eu não tinha ideia do que era girafa, fui para o meu pai. Meu pai lia muito, tinha uma biblioteca em 1945, quando perdemos a guerra.
ganhamos a guerra, desculpa. Se bem que um livro de história lançado pela Secretaria de Cultura, de Educação do Estado de São Paulo, acaba de dizer que a guerra acabou em 1950. Estamos bem servidos em São Paulo, como você percebe. Mas, enfim, eu falo desse jeito, eu vou para lá e para cá. E aí, eu fiz uma redação de que essa girafa foge e se enrosca nos fios e nas árvores e provoca um terremoto na cidade. E a professora me deu 100. Me deu 100, a nota era de 0 a 100. E ela, olha outro detalhe dela. A melhor redação, ou composição, como se chamava, ela lia para a classe, e a classe é que dava nota. E aí um menino deu 0, outro menino coisa, outro deu 100, outro deu 100. E aí um outro menino disse, isso aí é tudo mentira, não existe uma girafa com pescoço de 200 metros. Mas eu gostei, mas é muita mentira. A senhora está premiando a mentira. A professora falou assim, um dia você vai aprender que isso chama imaginação ou fantasia. E o tanto que você vai precisar dela na sua vida. Eu vivi a minha vida inteira na imaginação e fantasia. E estou aqui. Nos primeiros gibis, eu comecei a ter um relacionamento meu com a distopia. E em seguida, com o Capitão Marvel. E com outras coisas. Então, tudo aquilo foi misturando dentro de mim. Eu sou uma mistura de tudo isso. Nos anos 70, numa casa vizinha minha, no bairro de Perdizes, de São Paulo, a mulher, em frente da casa dela, uma senhora, tinha um ipê de 80 metros, ipê amarelo, lindo. É considerada a verdadeira árvore símbolo do Brasil, o ipê. E era lindo aquilo, as flores caíam, aquele tapete, e um dia ela começou a murchar, começou a secar e morreu. Nós fomos lá e olhávamos a árvore, e aí o padeiro da esquina disse, olha, todas as manhãs aquela mulher do 167, isso eu nunca esqueci, regava a árvore. A gente falou, é claro, é bom, ele falou, mesmo na chuva. E ele virou a minha cabeça aquilo, uma coisa estranha, e eu liguei para a USP, eu era muito amigo de uma professora chamada Nenusa Menezes, que foi uma das primeiras mulheres a tratar de meio ambiente na USP, e ela falou com o professor Aziz Absaber, outro monstro da coisa, e eles mandaram uns cientistas que fizeram uma biópsia da árvore e disse ela foi envenenada. Fizemos uma reunião, fomos até a casa da mulher, e ela disse, a senhora matou a árvore? Claro. Por quê? E nunca mais eu esqueci a palavra, a resposta. Porque essa maldita árvore sempre sujou a minha calçada com aquelas flores desgraçadas. Tum! Árvore e flor desgraçada, maldita e tal. E no mesmo momento eu comecei a pensar, olha que curioso. E anotei numa cadernetinha. Eu vivo com cadernetinhas todo tipo, sempre anotei, já no primário, no fundamental eu anotava. E aquilo não saiu da minha cabeça, não saiu da minha cabeça, não saiu da minha cabeça. E eu falei assim, uma rua que não tem árvores. Não, um bairro que não tem árvores. Não, um estado, não, um país. O Brasil sem árvores. Esse é o livro que eu vou escrever. Foi tudo intuitivo, eu fui puxando, você vai puxando, aí quando você começa a puxar, você puxa tudo que vem. E aí um país sem árvores, o Amazonas é um deserto. E aí virou a 8ª maravilha do mundo. Isso tudo eram anotações que eu estava fazendo. Estava vindo de anotações.
E aí, um país sem árvores não tem água. Portanto, como é que vai se viver? E aí comecei a chutar alto. Não tem água, mas vem uma ordem do governo para se recolher a urina de todo mundo e reciclar para água. Você, quando escreve um livro, não tem limite. E aí foi. E aí, o Amazonas no deserto, a 8ª maravilha do mundo, um regime que saiu da ditadura e começou a governar, as árvores, as casas todas cercadas por grades. Vai em São Paulo hoje, talvez aqui também. As grades e as violências. E o livro foi crescendo. E quem é que vai escrever essa história? Aí eu botei o nome, um título de Memória do Futuro. Memória do Futuro porque era o que vinha. E aí escrevi, e aí eu comecei a recortar de todos os jornais, todas as notícias de meio ambiente, de matérias sobre água. Aí começou a matéria sobre geleiras que estavam degelando. E aí, em Santa Catarina, peixes nascendo nos olhos mortos. E aí negros que, expostos ao sol, ficavam brancos. E um clima cada vez mais forte, ninguém poderia sair de casa. E aí, a São Paulo dividida em regiões, cada uma com o seu muro fechado. Em 1981, em 82, eu terminei o livro, lancei em 81, em 82 eu fui viver em Berlim, e vivi dentro daquele muro. Né? E aí, foi, tudo. Eu falei, quem é que pode ser o personagem? Só pode ser um personagem, um professor de história, que foi demitido porque tinha um furo na mão. Ele tinha um furo na mão. E aí, por que acontece? Por que ele foi demitido? Porque quem tem um furo na mão é uma pessoa diferente. E as pessoas diferentes assustam. Enfim, a coisa foi crescendo. Aliás, o furo foi o seguinte: um dia eu estava na redação do jornal com um profundo saco cheio, se me permite, e fiquei, sabe quando você não tem nada que fazer? Fiquei riscando, e ficou um círculo aqui. Passou por mim Jorge Andrade, um dos grandes dramaturgos brasileiros, A Moratória, Ossos do Barão, e ele trabalhava na revista Realidade. Ele olhou e disse: o que é isso, Loyola? Eu falei: eu vim no táxi coçando. Quando eu entrei aqui abriu, fiz assim, caiu, ficou um buraco. Sai e não mostra para ninguém, me disse o Jorge. Falei: por quê? Porque estão demitindo quem tem buraco na mão. Aí acabou, eu fui para casa e cheguei na hora de almoço, que nem até corria, ia comer. Minha mulher olhou e falou: o que é isso aí na mão, suja e tal? Eu falei: um buraco. Contei como é que saiu, coçou, apareceu. Ela falou assim: cuidado. Falei: por quê? Porque aqui nesse prédio estão despejando quem tem furo na mão. Por quê? Porque é um diferente, e os diferentes assustam. E aí falei: foda-se, agora vem tudo. E aí era uma loucura, porque todas as notícias de jornal eu trabalhava em cima. E ia transformando, ia colocando. E eu escolhi como personagem um professor de história demitido, porque tinha um furo na mão. E esse professor começa a andar pela cidade. Você, para sair de um bairro para o outro, você precisa ter um cartão especial.
Então você não passa de um bairro para o outro. Grades, grades, grades. Vai a São Paulo hoje e olha o que é grade, é uma cidade gradeada. Nos jardins, nas casas, nos bares, nos açougues, as coisas assim. E aí, o livro andou 5 anos. 5 anos, a Codecri, que fazia o Pasquim, aceitou o livro. E aí, publicamos o livro. E na véspera do lançamento, o editor me ligou e falou assim, prepare-se, que nós vamos fracassar sem tamanho com essa loucura toda. Em uma semana esgotou uma edição. Uma semana. E ele continuou a vender, e continua a vender até hoje. Eu comparo muito o sucesso desse moço com o meu primeiro, com esse livro, Não Verás Paz Nenhum. Porque, de repente, era uma febre, e o livro era lido, e o livro começou a ser estudado em faculdades, etc, etc, etc. Eu falei, mas o que é? Por quê? Porque ele tinha acertado. Acertado. Então, quem escreve, não posso ficar dizendo, isso não existe. Existe tudo. É a fantasia, é a imaginação. E a imaginação pode se transformar na realidade. Esse livro vendeu, continua a vender, tem 10 edições em outras línguas. E umas vezes, eu estou falando muito, né? Pelo amor de Deus. Vamos deixar o Itamar falar um pouquinho, né? Hã? Vamos deixar o Itamar falar um pouquinho, né? Então eu paro, depois eu continuo. Isso. Se eu lembrar do que eu estou falando. Gente, vocês viram o que eu falei da outra vez, né? Mas os livros de Conceição, os livros de Inácio, Não Verás País, saiu aquela reedição, inclusive com uma introdução da Heloísa Starling, né? Eu até estava lendo aqui, estava muito, esperando. muito legal. Mas eu introdução recomendo o da livro Heloísa. deles, porque eles são excelentes. E a trilogia de Itamar, que está sendo muito lida, mas que merece mesmo ser lida e relida. Itamar, Coração Sem Medo, eu já li, evidentemente, e é ótimo. Eu fiquei curioso de saber como é que você costura a trilogia da Terra, né? Você começa com Torto Arado, numa fazenda com uma situação, né, determinada, aí você vai para Salvar o Fogo, que é uma outra história, mas ainda é uma história meio rural, é uma cidade, né, ali meio de passagem, né? Uhum. E aí você chega no urbano, com o Coração Sem Medo, né? Como é que você vê? A mesma coisa que eu falei com a Conceição. Sei lá se eu li o que você escreveu, mas como é que Eu você acho vê? que temos uma coisa em comum, nós 4, e todo mundo que está aqui nos assistindo, que é essa capacidade de enveredar por histórias, imaginar histórias. Olha, a Conceição e o Inácio deram uma aula, de como imaginar histórias, né? E a imaginação é um atributo humano. Sim. Eu não sei como andam as pesquisas com os animais, para saber se outras espécies têm essa capacidade de imaginação tão elaborada que nós temos. E aí eu fiquei, olha, para você ver como é a imaginação. O Inácio falou do médico que foi e deu a altura, né? E o médico corrigiu ele, disse que não é mais 1,75, é 1,68. E eu fiquei aqui pensando, eu disse, da próxima vez eu nem vou dizer qual é a minha, porque eu vou deixar que eles mesmos digam, porque... Mas você tem que passar dos 70. Quando começa a passar dos 70, Começa a encolher. aí é complicado. Eu digo, não vou nem dizer, porque já pensou, ele vai me dizer, olha, começou já. Tem que ouvir, já começou tem que o ouvir declínio. a combinação. Eu já tenho 46, né, é só... A gente combinamos de não morrer. Pois é. Isso. Mas, enfim, a ideia da trilogia, Sérgio, eu comecei a escrever Torto Arado, eu tinha 16 anos. Muito influenciado pelas leituras que eu fazia naquele momento. Eu tive uma professora de literatura, uma paraibana, professora Terezinha Cioli, já estava muito próxima de se aposentar. Ela dava aquela aula de literatura com paixão, né, que fazia a gente
Enfim, ir atrás dos livros depois. E eu li muitas histórias naquele período, li Morte e Vida Severina, li o 15 da Raquel de Queiroz, li Menino de Engenho, li Vidas Secas e outros livros, e ali eu comecei a escrever. Eu acho que eu reconheci naquelas histórias um pouco das memórias da minha família paterna, do que se vivia no campo. Meu pai chegou na cidade com 15 anos. E comecei a escrever, a história foi surgindo, né? A história de duas irmãs, a relação que elas tinham com o pai e com a terra. 1996, acho que 1996, não tínhamos computador, nada disso em casa, mas quando eu fiz 11 anos, meu pai, com muito sacrifício, comprou uma máquina de escrever, uma Olivetti Lettera 82, que era uma malinha verde, e me deu essa máquina de escrever. Eu fico perguntando, eu acho que eu nunca pedi a ele uma máquina de escrever, nem a ele, nem a minha mãe, mas eu acho que eles viam que eu escrevia e, não sei, me deram. E aquela máquina eu escrevia as primeiras histórias, e escrevi 80 páginas de Torto Arado. Mas era bem diferente da versão que se tornou pública. Mudamos de casa, esses papéis se perderam na mudança, e nunca mais encontrei. Mas a vontade de contar essa história continuou comigo, né? E aí passaram-se 20 anos. Eu já tinha me formado, já tinha concluído o doutorado poucos meses antes. Já trabalhava como servidor público, já tinha conhecido o campo, né? Fui para o campo e fiquei estarrecido, perplexo, porque eu achava que aquelas histórias que tinham sido escritas 50, 60 anos antes, 70 anos antes, isso 20 anos atrás, porque daqui a 3 anos Vidas Secas faz 90 anos, que essas histórias estavam ultrapassadas, né, eram datadas, que o campo não era assim mais. E quando eu cheguei no campo, eu percebi que estava tudo igual, ou até pior, né? E aí eu disse, eu preciso escrever. E acho que o primeiro romance veio com esse sentimento. Eu queria narrar. Eu sempre fui sentimental. E eu queria narrar uma história de amor que eu vi, essa história de amor à terra, que as pessoas foram me contando ao longo dos anos. Comunidades quilombolas, ribeirinhos, indígenas, ao longo do tempo, assentados da reforma agrária. Eu conheci muitas pessoas que falavam desses lugares onde nasciam, trabalhavam com muito amor. E comecei com esse sentimento, não sabia no que ia dar. É tão interessante porque eu só descobri que eu estava escrevendo o mesmo livro na metade da história. Inclusive o título é o mesmo. Eu comecei com outro título, e aí na metade da história veio o título. Eu disse, não, é aquele mesmo livro que eu tentei escrever 20 anos atrás. No meio do caminho, eu percebi que esse sentimento era algo maior. Não era só uma relação de amor à terra que eu queria retratar. Era mais, eu estava falando de algo que faz parte da nossa vida, da nossa experiência, da nossa existência. É uma sentença para ir enveredar pelo caminho da sua ficção, Inácio. É uma sentença que nos foi imposta pela lei da gravidade. A gente só pode viver na terra, no chão, né? E essa experiência, esse direito vital, ele ainda é negado a muitos seres humanos. Nas cidades, os que moram na periferia, que não podem habitar a cidade de uma maneira igual, que às vezes vivem em áreas dominadas pela facção, que tem suas leis e regras próprias, e quando não é a facção, é o Estado que chega massacrando, como massacrou esta semana. Eu percebi que era algo maior, e essa história foi se tornando uma constelação. Era uma estrela, e uma coisa foi puxando outra. E aí, quando eu terminei o primeiro livro, eu já sabia que a história se desdobraria em 2 outras histórias. É tanto que eu avisei ao editor no Brasil, antes da publicação de Torto Arado, que a história se desdobrava. Em Salvar o Fogo, a gente tem segue o caminho dos rios de Torto Arado, que desaguam lá, o Tinga e o Santo Antônio.
no Paraguaçu, e a gente tem uma comunidade acossada pela igreja, uma instituição secular que acho que fala muito da colonização e da escravidão no Brasil. E o último volume eu escreveria sobre os desterrados, aqueles que não puderam lutar pela terra, como nos 2 livros anteriores. E aí a gente tem essa personagem, que é a Rita Preta, que é uma mãe, ela foi trabalhar na cidade com 12 anos como empregada doméstica. Ela é levada pelas circunstâncias para lá, e ela é mãe de três filhos adolescentes, mas ela já é operadora de caixa de supermercado, ela adora dançar, ela tem namorado, ela gosta de tomar a cervejinha dela no fim de semana, celebra a vida, mas essa vida é interrompida pelo desaparecimento de um dos filhos, né? E aí eu acho que as 3 histórias, elas têm como centralidade o tema da terra e do território, e mostra as diversas faces desse direito vital, que é de todo e qualquer ser humano. Essas histórias estão centradas no Brasil, mas poderia ser na Palestina, poderia ser em qualquer outro lugar. Essas histórias trazem essa centralidade do direito vital, o direito vital à terra, mas são histórias que falam do Brasil, do nosso passado colonial, escravista, e como eles ainda continuam atuantes, como eles continuam vivos no nosso cotidiano. Muito bem. Olha, nós temos mais 10 minutos. Vocês veem que uma mesa com contadores de história tão bons, a gente precisava de ter muito mais tempo, né? Mas eu queria que vocês falassem agora, brevemente, começando pela Conceição. E agora, o que você está escrevendo? O que você vai nos apresentar de novo? Bom, se eu conseguir me organizar no tempo, eu tenho um romance que se chama Flores de Molongu, que deve sair pela Ática. Já frustrei muito o Afonso, porque todo ano esse livro vai ser lançado aqui, mas não terminou. Eu gostaria muito também, Itamar, de fazer uma trilogia em Submissas Lágrimas de Mulheres, que já está aí, né? Eu penso muito no silencioso pranto dos homens, e um outro que eu trabalharia com crianças e adolescentes, que eu não tenho ainda o texto, não tenho o título, mas já tenho alguns textos. Tem um outro livro que se chama Em Nome de Mãe, de mesmo, a pronúncia bem mineira, que eu trago o diário que a minha mãe escreve depois que ela deu Carolina. Trago as cartas de minha mãe quando eu vou para o Rio de Janeiro, e trago um texto meu. Tem um livro que eu comecei também que se chama O Segredo da Velha, que eu tento desvendar a vida amorosa da minha mãe, que nunca foi dita. E tenho também uma antologia de poemas eróticos, que eu não queria dar o nome de eróticos, porque eu não queria trazer como referência somente uma cultura grega. Eu queria pensar alguma coisa para a gente pensar o erotismo, a sexualidade, a sensualidade, a partir de culturas africanas e culturas afro-brasileiras. Então, tem esse livro de poemas, essa antologia de poemas eróticos que eu já comecei também. Tem um livro crítico, porque eu lendo escritoras, principalmente escritoras mulheres, eu queria ler esses textos com atenção, pensar criticamente esse texto, porque é uma geração aí que, sem modéstia nenhuma, mas é uma geração que eu tenho também, é uma influência. E aí tem muita coisa, mas o Afonso fica me convidando para tudo, não dá tempo. A culpa é do Afonso. Mas temos aqui uma feira de festivais, né, para fazer lançamento da Conceição. Eu vou fazer essa agenda, Conceição. Tudo que tem para fazer. E a gente vai otimizar isso. Vai.
Ainda tem esse isso, ano pois tem é. um desfile na Portela que eu sou o enredo, Homenageada. né? Homenageada. E que me desculpa, gente, No não Império. é Portela, é Império, é mesmo. Eles não Império, podem nem Império escutar Portela isso. foi um defeito Portela de foi Ana cor. Maria. Não, mas eu falei Portela porque eu estou pensando aqui como a literatura chega nesses espaços. Aí eu fui para Ana Maria. Ana Maria né, foi na o Portela enredo ano da passado, Portela, né? exatamente. E uma das coisas que eu quero também é porque tem um ano que eu fui homenageada pela abolição no Rio de Janeiro e a temática também vinha escrevivência. Depois teve um ano na Beija-Flor que homenageava escritores negros e veio um carro escrevivência. E esse ano na Império, que o samba está belíssimo, né? Está muito bonito. E aí eu quero pensar também esse cruzamento entre a literatura, quando a literatura cai no espaço de samba, pensar essa poeticidade que o próprio samba tem e recepciona a literatura. Então, eu ainda quero fazer isso também. Se o Afonso deixar, né? Você, Inácio, você está terminando um, né? Hã? Você está terminando um livro, né? Eu quero dizer uma coisa. Diga. Aliás, eu estou dizendo. Outro dia eu estive em Araraquara, minha cidade natal, e aí falei minhas coisas e uma professora me perguntou: você sabe qual é a diferença entre velho e idoso? Não sabia exatamente. Ela falou assim: o velho só tem sonhos, o idoso só tem projetos. Não, o velho só tem saudade. Tá. E o outro, nós só temos projeto. Não vai morrer nunca essa mulher. Não. A gente combinamos de não morrer. A gente não morrer. Não, nós nos proibimos de morrer. Porque eu estou começando um livro meio distópico, porque a cidade de São Paulo tem prédios de 100, 200, 300 coisas. E tem um prefeito louco que ganha dinheiro e está eliminando as casas, etc, etc. Em frente da minha casa, do meu apartamento, 28 casinhas lindas dos anos 50 desapareceram e 2 prédios de luxo, etc. Então, mas então, eu fracassei com um livro, uma distopia sobre a Covid. E fiquei chateado no início, mas depois eu pensei, não é seja qual for o fracasso, nunca perca o entusiasmo. E isso foi alguém que também me disse, porque eu não tenho inteligência para fazer uma frase bonita. E aí, eu também pensei agora e comecei um livro sobre a idade e a velhice. Eu sei que um livro sobre a velhice ninguém vai se interessar. Eu sei. Mas eu vou escrever. Porque várias coisas estão acontecendo diferente no mundo em relação à velhice, em relação às idades, em relação aos gêneros, em relação a tudo. Então, quem sabe, coisa. E o título é Risco de Queda. E aonde eu peguei, quando eu pensei em escrever o livro, eu fui no hospital fazer um exame. Me fechou o olho um dia, eu fui para o hospital, fiz o exame, fiquei lá uma semana, no fim o médico deu uma notícia que eu estava diabético. E que não podia fazer isso, não podia fazer aquilo, não podia fazer isso, não podia fazer isso, não podia fazer isso. Mas tudo bem. Mas ele falou, conserve a sua glicemia entre 90 e 190. 190 eu chego ali perto, mas volto. Eu volto. Mas enfim... Então, no dia que eu fui para o hospital, veio uma enfermeira e me colocou um bracelete, esses de balada, aqui, e o meu era a cor de abóbora. Eu tinha um azul, outro verde e esse floral. Eu falei, mas o que é isso? Ela falou assim, velho cai muito, você pode cair, risco de queda. Então, eu ando com ele.
A minha mulher, que está aqui, que se preocupa muito comigo, uma mulher fantástica, Márcia, me deu também uma pulseirinha que aciona uma coisa chamada telehelp. Em algum lugar desse país tem alguém que fica assim, se você cair, aperta. Se der tempo de apertar. E aí imediatamente informa para ele. Eu estou achando a medicina maravilhosa. Então eu vou colocar todas essas coisas, como é que é o velho. Me deprimiu muito saber que eu estava diabético. Eu tive um tio, lá na minha infância, que morreu com diabetes. E eu só pensava, era um drama na nossa casa. Ele ia tomar insulina, tinha que ir todo dia na farmácia com umas agulhas desse tamanho. Então, e aí eu fiquei tudo pensando nisso, porque eu sou catastrófico. Minha mulher fica preocupadíssima, porque se acontecer uma coisa, já vai acontecer outra, eu vou lá embaixo. Por isso que eu escrevo. Mas, enfim, se eu continuar esse livro, eu vou fazer tudo para continuar, eu tenho que viver enquanto não terminar. Tá? É isso. E eu tenho uma neta de 2 anos. E eu quero vê-la crescer. Porque eu estou percebendo o adulta que ela é uma coisa louca. Eu tive meus filhos há muitos anos e tal, mas essa neta, a mãe é atriz também e cantora. E ela foi assistir uma peça da mãe. Uma peça complicada de um comediante italiano do começo do século. Ela decorou várias frases, 5, 6, 7 frases. E chegou na escola, chamou para vem ouvir. E contou. E uma memória fantástica. 2 anos, pô. Eu não tenho mais memória nenhuma. O que está acontecendo com essa coisa? Então eu queria também ver se colocava essa diferença. E ao mesmo tempo, do meu prédio já se tiraram 3 jovens do prédio. Então, alguma coisa está acontecendo no mundo que eu queria descobrir. Talvez eu descubra. Porque inventar eu também invento. E invento porque eu gosto de inventar. Para quem escreve não tem limite. Se você tiver limite, tchau. Esquece. E eu lembro como um grande jornalista, que era o dono da Última Hora, Samuel Weiner, ele... Um dia me mandaram fazer uma matéria, isso lá atrás, eu tinha 21 anos. Uma matéria porque tinha alguma informação esquisita no meio dos cafeicultores. Então era para eu descobrir, porque ia ser a manchete. Todo sonho de repórter era dar a manchete. E aí saí, fui para a Sociedade Rural, para outra, nada, todo mundo calado. Voltei para a redação, o chefe de reportagem falou assim, eu falei, é manchete. Senta e escreve a manchete. Eu falei, não escrevo nada porque ninguém falou. O Samuel estava na sala nesse momento, porque ele ficava entre Rio e São Paulo. Grande jornalista. Ele falou, como é que você falou, jovem? Ninguém falou? Eu falei, não. E você não entendeu que essa é a matéria? Para isso que eu te mandei? E aí, volta com o fotógrafo e traga a matéria. Se não trouxer a matéria, mande a sua credencial de repórter pelo fotógrafo e não volte mais a esse jornal. E em nenhum outro jornal, porque você não é jornalista. Gente, eu tinha 21 anos, tinha chegado em São Paulo, eu nem sabia andar na cidade. Saí e lembrei de um deputado que era um grande louco, que sabia tudo sobre o mundo do algodão. E ele, sempre que ia dar entrevista com ele dava R$1.000 para o repórter, para comprar o repórter. Mas ele colocava no bolso, eu não sabia. Mas ele me mandou para vários setores, eu fiz a matéria. Então,
A literatura também é isso. Aquilo que está oculto é que você traz para fora, para cá. E terminando essa frasinha, essa fala, todos os recortes que eu pude, de jornal e revista, reportagem, etc., eu tive uma caixa com 4.500 repórteres, que eu ia tirando os dados. E quando eu terminei o livro, eu não sabia terminar. Eu fiz 38 versões, no fim deixei uma que dá uma chance ao leitor de escolher qual dos dois caminhos ele pode seguir. Eu não sabia que caminho seguir. Ou a natureza estava voltando, ou ia acabar tudo. Tamar, nosso tempo já acabou, mas eu acho que você certamente tem uma ideia para o futuro livro. Tenho né? algumas, menos que a Conceição, mas tem. E Vem espero. cá, deixa eu falar uma coisa. É a última. Essa é a última Por que sessão. a gente não faz uma revolta e continua? Toma o teatro, né? Porque tem autógrafo Abre a porta. ainda. Hã? Tem autógrafo ainda, né? Tem. Não pode? Tem uma opção de gente morrendo de fome. E tem os leitores que querem autógrafos. Ó. Também. É R$1 o autógrafo. Mais o livro, claro. E qual o seu desejo? Enfim. Hã? Vou falar Mas dos quando a meus gente projetos. anima- Desculpe. Sim, não, Inácio. vai. É que a Conceição falou assim, qual é o seu desejo? E eu comecei a falar, ela replicou o Sérgio e eu estava de costas para você. Mas fale A primeiro. gente pode ver, tem muita gente que quer autógrafo. Se for menos de 100, não quero. Vai. Sobre os projetos, né? Projetos tenho bastante. Mas eu vi os seus, Conceição, eu quero crescer assim, igual você. Eu também. Sempre quando me perguntarem, qualquer tempo, que eu tenha muitos projetos assim para executar, porque eu acho que isso é ótimo, é sinal de vida, vitalidade, né? E nós temos, acho que todos nós que criamos, que escrevemos, temos um pouco da Sherazade, né? Sim, claro. Escreve-se, conta-se história para não morrer, né? Com certeza. Então, eu acho que é isso que nos leva a continuar escrevendo. E depois de um tempo, eu sou um pouquinho estreante Era fugir também. da morte. No fundo, a gente foge da morte. Exatamente. É para enganar a morte. Enganar a morte. Né? Enganar a morte. Eu só não tenho o corpo da Sherazade. Agora, eu tenho um prazer imenso e uma emoção de estar ao lado de Conceição. Muito grande, sabe? O que se representa para nós todos. Muito grande. Obrigado. É isso, acho que a gente já pode ir, né? É isso, pode ir assinar. Eu queria só falar uma coisinha, muito rapidinha, que é para mim uma honra estar aqui com você, Conceição, com o Sérgio e com o Inácio. E nesse meu caminho, a gente vai descobrindo, a gente passa por muita coisa. Nem sempre é bem recebido e bem acolhido. Mas o Sérgio eu não preciso falar, vou falar deles dois aqui, porque o Sérgio já sabe. Mas tanto a Conceição quanto o Inácio sempre... E olha que eles já têm muito tempo de estrada. Me acolheram com um carinho, com um afeto, que eu não sei nem se eu consigo retribuir. Então, eu acho isso tão generoso, tão bonito. E se eu tiver que fazer algum pedido para a vida, eu acho que é ser tão generoso e tão acolhedor quanto vocês. Então, obrigado. E aí eu quero falar outra. Eu quero dizer que vocês estão diante de um momento muito importante. 2 gerações que estão se retirando e uma geração que está chegando. Entende? Eu sou da chamada geração de 70, não por ter 70 anos, mas nós fizemos nossa carreira a partir dos anos 70, durante a ditadura. Entende? E
E nós temos, acho que, 1 ano de diferença de idade. Sim, né? eu vou fazer... Adoro falar a minha idade, tá, gente? Eu vou fazer 79 mês que vem. Não, então é 10. 10. Então, pronto. Mas essa nossa geração fez o que tinha que fazer. Fez. Mas não pode se retirar, não. Não, Tá, Mas não posso não pode descansar? mesmo. não. Estão proibidos. Eu só não quero ir para o Rio de Janeiro. Hoje a gente combinamos de não se retirar. Ninguém se retira. Isso. Muito obrigado, foi um prazer enorme, gente. Obrigado por vocês estarem aqui nos ouvindo e obrigado pela oportunidade de estar Conceição com vocês três. vai autografar, né? Vou autografar. Aonde vai ser o autógrafo? Vai lá, é lá fora, Ah, na tá. livraria. Uma Vamos boa fazer noite uma a foto. todos. Tá. Gostaria de convidar os o- nossos autores para fazerem uma foto aqui à frente do palco e informar vocês que querem os autógrafos para se dirigir para a livraria. A Mari e o Perão vão receber vocês lá para organizar